Bom, pessoal, dando seguimento aqui ao nosso bloco 1, na verdade, né, já entrando no bloco 2, vamos agora trabalhar um pouco a questão dos princípios constitucionais, bem como no direito administrativo, para a gente compreender um pouco melhor essa conceituação e a sua correlação com relação aí principalmente os direitos fundamentais. Bom, então vindo para o nosso quadro, temos as seguintes disposições: princípios constitucionais e administrativos. Pessoal, inicialmente o conceito é importante, eu não vou me alongar muito nessa parte, mas os princípios, muita gente trabalha com eles sem anteriormente trazer aqui um conceito básico. E o princípio, na verdade, ele é uma regra de interpretação. Então anotem, princípio ou princípio são regras de interpretação que vão ajudar, basicamente, a compreender determinada disciplina. Então, nós teremos princípios constitucionais e administrativos aqui, que vão nos ajudar dentro do panorama dos direitos fundamentais e também para avaliar mais para frente, no próximo bloco, a constitucionalidade ou não, a competência ou não para a edição aí dos vários decretos que estão sendo feitos pelos poderes da República. Então, bom, regras de interpretação que constitui aqui a base de determinada disciplina. Então, vocês podem colocar também o eixo, a base daquela disciplina. Dito isso, nós temos aqui uma distinção interessante entre princípios e regras. Veja, muitas vezes em nossas aulas nós trabalhamos mais com regras, né? Lei tal, artigo tal da Constituição. Porém, as aulas iniciais das disciplinas geralmente trabalham com a ideia dos princípios. E o que é importante aqui para nós diferenciarmos? Os princípios, pessoal, eles têm como principal argumento a ideia de serem mandamentos de otimização. Ou seja, muitas vezes os princípios eles têm um conteúdo abstrato. Eles vão servir para que seja realizada uma interpretação de determinada disciplina dentro de um determinado cenário. E muitas vezes, quando faltar uma norma jurídica, propriamente uma lei ou uma disposição constitucional, nós iremos nos valer dos princípios. Nós veremos daqui a pouco a importância, por exemplo, do princípio da supremacia do interesse público, que vai ajudar a fundamentar a existência e a elaboração dos decretos aí, tanto federais, estaduais, municipais. Pois bem, nesse contexto de princípios e regras, temos que os princípios eles trazem comandos abstratos, já as regras elas trazem comandos mais concretos. Então, por exemplo, nós temos lá o artigo 1º, que vai trazendo dos seus incisos da Constituição a dignidade da pessoa humana. Ali, pessoal, nós temos um princípio. É uma norma, está na Constituição, mas aquela disposição que fala de dignidade da pessoa humana tem um conteúdo abstrato, um conteúdo interpretativo, que vai servir de fundamento para a aplicação de outras normas jurídicas. Já as regras, como são postulados mais concretos, teremos, por exemplo, a aplicação aqui do tudo ou nada. Veja, a regra, quando ela é aplicada, geralmente exclui uma outra regra, certo? Então, se na Constituição está escrito, por exemplo, que é proibida uma pena cruel ou uma pena de caráter perpétuo, veja, essa norma tem um conteúdo de regra ou de princípio? Veja, inicialmente é importante analisarmos como regra, ou melhor, como uma regra que trata de uma ideia de tudo ou nada. Se ela for aplicada, significa dizer que vai ser proibida uma pena cruel ou, por exemplo, uma pena de tortura. Tá, gente? Então não tem como mitigar, não tem como fazer interpretação. Já a dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3, salvo engano, ali nós temos um conteúdo interpretativo de toda a Constituição Federal. E nesse caso estamos a tratar de um princípio, que tem um conceito e uma formulação mais abstrata. Então entendo dessa forma. O princípio, ele é um mandamento de otimização, serve para interpretar a Constituição Federal, e nós temos vários espalhados ao longo do texto. Já a regra, ela se vale do critério do tudo ou nada, certo? Então, ao aplicar uma regra, você exclui uma outra. Se o ordenamento proíbe, por exemplo, matar alguém, é um conteúdo lá do direito penal, significa dizer que se você descumprir a regra, você vai ter que arcar com as consequências, e por aí vai,
certo? Ou então quando a lei, por exemplo, determina um prazo prescricional de X anos, de 1 ano, 2 anos, aquilo ali é uma regra, é tudo ou nada, vai se aplicar a norma e excluir outra. Já o princípio, e para a gente fechar essa parte, é importante que vocês entendam que geralmente quando eu aplico um princípio, eu não excluo outro princípio. E isso vale também para a disciplina de direito administrativo. Lá na regra do LIMP, quando eu aplico legalidade, eu não excluo, por exemplo, a impessoalidade ou a moralidade. Muito pelo contrário. Os princípios, eles convivem de forma harmônica. Só que, em determinada situação, pode ser que um princípio ele prevaleça sobre o outro. Beleza? Bom, dando seguimento aqui, nós temos a ideia de princípios e regras, e dentro dos princípios constitucionais, tudo que vai estar associado aqui aos direitos fundamentais está principalmente trazido entre o artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, que vai trazer lá como título Princípios da Constituição. Então, pegando aqui o texto da Constituição, nós temos título 1 dos princípios fundamentais, e nós temos aqui o Soci Diva Plu. Depois, no artigo 2, ele vai tratar dos 3 poderes. O artigo 3 trata dos objetivos fundamentais. O artigo 4º também vai trazer princípios internacionais, até que chegamos ao artigo 5º, onde temos aqui vários postulados de direitos fundamentais. Então entendam, essa parte principiológica, ela traz um conteúdo introdutório na Constituição e é importante para que nós possamos compreender os próximos passos da nossa disciplina. Já no direito administrativo, pessoal, qual o princípio aqui? Eu não vou falar de todos, obviamente, mas qual é o principal, digamos, princípio administrativo no contexto aqui dessa pandemia de coronavírus, da elaboração e formulação de leis e decretos? Obviamente nós temos o princípio ou o supra-princípio da supremacia, anotem, supremacia do interesse público sobre o privado, certo? Tratamos disso nas nossas aulas, vejam, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado irá fundamentar a elaboração de tais decretos, por exemplo, decretos do âmbito do poder executivo, ok? Então alguém pode se perguntar, pô professor, por que um prefeito ele pode editar um decreto mandando fechar o comércio, por exemplo? Veja, com base no princípio da supremacia do interesse público. E é importante que vocês lembrem que esse princípio não está escrito em nenhum documento de forma expressa. Por exemplo, não está na Constituição, ele também não vem trazido, não vem expresso em nenhuma lei. É um princípio trazido aí pela doutrina do direito administrativo. Ok? Temos aí o conteúdo lá do artigo 37, que vai falar do LIMP, mas para o objeto aqui dessa aula, eu vou ficar apenas com o princípio da supremacia do interesse público e eu espero que vocês utilizem isso caso venha alguma questão de prova nesse sentido. Certo, gente? Avançando aqui, acabei me alongando, né, nesse bloco 1, já entrando no nosso tema do nosso bloco 2, que eu vou falar um pouco dos decretos e leis no contexto da pandemia da Covid-19, que aqui seria o coronavírus. Gente, primeiro ponto que há uma diferença crucial, certo? Entre decreto e lei. Então, decreto é uma coisa e lei é outra coisa. Muita gente confunde, acha que é a mesma coisa e não é. Ok? Veja, decreto e lei são consideradas ou são considerados atos normativos. Então, são atos normativos. Porém, naquela nossa pirâmide, nós temos aqui no topo do ordenamento jurídico, numa interpretação aqui, a Constituição Federal no topo. Abaixo da Constituição nós temos as leis, abaixo das leis nós temos os decretos. Então veja, o que é interessante? A Constituição está no ápice do ordenamento jurídico brasileiro. Então as leis devem respeitar o conteúdo da Constituição e os decretos devem respeitar o conteúdo tanto das leis quanto da Constituição. Vejam que as leis, elas estão abaixo da Constituição, por isso que é chamado conteúdo infraconstitucional, certo? E os decretos estão abaixo da lei. A maioria dos decretos, pessoal, tem como principal necessidade, principal argumento, a regulamentação do que já vem previsto em lei. Porque, veja, muitas vezes a lei ela não é clara acerca do que ela está tratando. E é necessário um decreto regulamentar para detalhar e muitas vezes para poder dar efetiva aplicação ao conteúdo de uma lei. Essa são a maioria dos decretos no ordenamento jurídico brasileiro, certo?
Agora, existem decretos autônomos que são da competência do presidente da República que vão tratar de temas específicos trazidos pela Constituição no artigo 84 em um dos seus incisos. Eu não vou trabalhar com esses decretos autônomos agora, então esqueça um pouquinho esse decreto, ok? Vamos trabalhar com o decreto executivo, que é o que nos interessa. Beleza, então esses decretos são elaborados, via de regra, aqui pelos chefes do Poder Executivo. Então, chefes do Executivo. Quem são os chefes do Executivo? Nós temos os prefeitos, nós temos os governadores e nós temos o presidente da República. O prefeito no âmbito municipal, o governador no âmbito estadual e o presidente da República no âmbito federal. E por que que há uma diferença crucial entre decreto e lei? Gente, a lei ela vai tirar seu fundamento de validade direto da Constituição. E ela é elaborada pelo Poder Legislativo. Anotem. Então, a lei ela pode criar deveres, obrigações, inovar no ordenamento jurídico, até porque ela é fruto aqui de ampla discussão pelos representantes do povo, que, via de regra, são deputados, né, no âmbito federal aqui, propriamente, deputados federais e senadores. Então, como ela é discutida, ela pode inovar no ordenamento. Já o decreto, veja, via de regra, ele não pode inovar no ordenamento. Tá? Isso é importante, uma diferença crucial. Porque ele serve apenas para detalhar um conteúdo de uma lei, ele deve respeitar o que a lei dispõe e o que a Constituição dispõe. Então, via de regra, ele não pode inovar no ordenamento. E alguns podem me perguntar, professor, mas aí como é que vem um decreto que manda fechar o comércio? E aí vamos entrar propriamente na via dos decretos aqui, né? Municipais, temos o decreto do município de Serrinha, um decreto que foi formulado pelo chefe do Poder Executivo, o nosso prefeito. Nós temos o decreto estadual, que trata ali de uma situação de emergência no todo o estado da Bahia, desculpa gente, e que vai trazer uma série de normas restritivas que devem ser observadas por toda a população. E no âmbito do poder do governo federal, nós temos o decreto que foi promulgado pelo Congresso Nacional, que estabelece o estado de calamidade pública no Brasil, em todo o território nacional. Pessoal, o que é interessante nós tratarmos aqui? Eu já falei das semelhanças, né? São atos normativos, vão disciplinar aqui normas de conduta, tanto a lei quanto o decreto, que devem ser observados pela população. Tem conteúdo geralmente abstrato e geral. Agora a diferença principal ou as diferenças principais, o poder que vai elaborar, tanto o decreto quanto a lei. Então o decreto vem aqui do Poder Executivo, já a lei ela é fruto do Poder Legislativo. Então, além do poder, temos a questão da abrangência. Ok? Porque a lei ela é muito mais abrangente. Nesse contexto de Covid-19, de pandemia, foram elaborados vários decretos. E aqui já entramos no tema da constitucionalidade e das competências para elaborar esses decretos. Pessoal, a Constituição Federal, dentre os seus artigos 21, peguem o texto da Constituição aí, do artigo 21, até o artigo 24 vai tratar de competências. Temos aqui competências da União, temos as competências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, temos aqui também competências concorrentes legislativas entre a União, o DF e os estados. E aqui no artigo 30, nós vamos falar um pouco das competências dos municípios. Veja que o artigo 30 fala: compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Dentro desse contexto, e também com base no artigo 23 aí, que fala o seguinte: é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios o quê? Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência, proteger documentos, obras e outros valores históricos, artísticos, culturais, além de outras competências administrativas. Pessoal, isso é importante porque nesse contexto de competência administrativa, nós teremos aí um instrumento para fazer valer essa competência trazida na Constituição. E esse instrumento é justamente o decreto, são os decretos. Tá? Então, essa constitucionalidade ela vai estar muito associada ao âmbito de abrangência daquele decreto. O decreto municipal ele tem a sua matriz principalmente em âmbito local. O decreto regional ele vai ter um âmbito de abrangência estadual. E o decreto federal, uma abrangência nacional. E aí vem a pergunta: o que é que esses decretos podem estabelecer?
E no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho, para não estourar o tempo aqui, já bateu os 15 minutos, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho dessas competências, certo? Até mais!